1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler com você o verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. A Bíblia diz assim, ó: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha que versículo profundo. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Isso é muito profundo. Isso é de uma profundidade espiritual, além daquilo que nós possamos imaginar. O apóstolo Paulo está dizendo que não veio e não virá sobre nós nenhum tipo de tentação que não seja humana. Quando o apóstolo Paulo diz tentação humana, o Senhor está transmitindo para nós, através de Paulo, nada mais e nada menos de que não vem sobre mim e sobre você uma tentação que eu e que você não possamos suportar. Deus não permite eu e você sermos tentados por algo que nós não possamos suportar. Toda tentação que vem contra a nossa vida, ela vem dentro de uma proporção em que eu e você possamos suportar na presença de Deus. Mas como assim, pastor, que nós possamos suportar? A Bíblia diz que, além de suportar, Deus também, ele dará o escape diante da tentação. Se nós formos observar a nossa vida, desde quando você se entende por gente, desde quando você se entende por ser humano, você sabe que a vida é uma batalha, que a vida é uma peleja, que a vida ela reserva peleja diariamente. E dentro dessas pelejas que acontecem diariamente, o que nós aprendemos com o próprio Deus? Que se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós passamos lutas terríveis, que nós passamos lutas grandes em nossa vida, que nós enfrentamos desafios, que nós enfrentamos levantes, que nós enfrentamos inveja, que nós enfrentamos muita coisa contra a nossa vida. Mas se nós formos observar, de todos os levantes, Deus foi conosco e nos ajudou e nos abençoou. De todas as dificuldades, batalhas e pelejas que nós enfrentamos, em todas, o Senhor foi com você, o Senhor foi comigo, o Senhor foi conosco. Dá uma olhada na sua vida, observa, não precisa você olhar para ninguém, porque o Evangelho nos leva a uma introspectiva para nós olhar para nós mesmos. Olha para a sua vida e veja o tanto de dificuldades que você já enfrentou nessa vida até chegar nesse dia de hoje. O tanto de levante que já aconteceu contigo, e levantes que no momento que estava acontecendo, você olhou e você disse assim, meu Deus, esse eu acho que eu não vou suportar. Eu posso suportar tudo, mas isso eu não vou suportar. E quando pensou que não, olha você aqui. Aquilo que aconteceu, o tempo foi passando e provando ao contrário, e tudo que se levantou caiu por terra, e olha você aqui. Dificuldade na área da saúde, mas olha você aqui. Dificuldade na vida financeira, dívidas, problemas que apareceram, que você olhou e disse assim, meu Deus, eu acho que hoje eu não consigo se escapar dessa situação. A dívida chegou e agora pronto, agora vai vir o arrebento. Quando pensou que não, tudo se passou, Deus preparou uma situação, Deus preparou, o cenário, e você
conseguiu se sair daquela situação e olha você aqui hoje. Problemas na tua família, envolvendo, quem sabe, o teu marido, a tua esposa, um filho, uma filha, envolvendo o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família, que você olhou e disse: Deus, tenha misericórdia, meu pai. Não permita o pior acontecer. Senhor, olha a situação, eu estou desesperado e desesperada. Ajuda-nos nessa situação, porque eu não vejo mais uma saída. E hoje você olha para trás, você lembra daquele momento que você viveu e você disse: realmente Deus é fiel. Realmente Deus é justo, realmente Deus é maravilhoso, porque Ele me tirou daquela situação, Ele preparou um momento certo e fez o grande milagre acontecer em nossa vida. Né? Como diz a Edilma, nosso Deus é incomparável, porque quando você olha para trás, você começa a ver que o que Ele fez, a maneira que Ele trabalhou, vai muito mais além do que o ser humano possa imaginar. E se falar na vida sentimental, de você estar vivendo um momento na sua vida sentimental, de você falar: meu Deus, para mim não dá mais. Eu acho que essa, como diz, essa é a última. Para mim, tudo se acabou, não vai dar, eu estou sofrendo muito. Olha o sofrimento que eu estou vivendo, Jesus, tenha misericórdia. Eu acho que eu nunca mais vou ser feliz, eu acho que eu não vou alcançar mais aquilo que eu sempre almejei. Quando diz que não, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando dentro do tempo, ao ponto que hoje você olha para trás e você vê que aquilo lá na realidade, em vez de ter sido uma luta, foi um livramento que Deus te deu. Foi um escape que o Senhor preparou na sua vida. Escute. Olha a sua vida sentimental. Você que, quem sabe, naquele momento de decepção sentimental, você diz: por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus está permitindo eu enfrentar tudo isso? Por que Deus permitiu essa pessoa aparecer no meu caminho para me fazer sofrer, para isso, para aquilo? Eu acho que nunca mais eu vou me levantar dessa situação. Muitos até caíram em depressão. Muitos até pensaram que ia morrer naquele momento. E o tempo foi passando, Deus foi trabalhando, a obra do Senhor foi sendo realizada na sua vida, na nossa vida. E hoje você está aqui, você olha para trás e você só tem uma palavra a dizer: Deus é fiel e tudo o que aconteceu foi livramento dele na minha vida. Tudo o que aconteceu foi o escape dele na minha história, na minha vida, na minha família. Isso na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que você está passando aqui hoje, o que você está enfrentando hoje, de dificuldades, de problemas, de batalhas da sua vida, entenda o que Deus está dizendo para mim e para você. Tudo que você está enfrentando hoje não é uma batalha acima da sua capacidade. Deus jamais permitiria você enfrentar uma luta, jamais Deus permitiria você enfrentar uma batalha que seja maior do que a sua capacidade, que fosse maior do que a sua capacidade na presença de Deus. Pelo contrário, tudo que está acontecendo na sua vida é uma permissão do próprio Deus para que você venha entender que Ele trabalha aonde os olhos humanos não podem ver, que Ele trabalha diante daquilo que os seres humanos não podem entender, não podem ver e jamais podem fazer algo por você. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. Deus abençoe, pastor Giovanni Dias, canal Povo da Fé. Maravilha. Obrigado, pastor. Como eu falei pela manhã, na live da manhã, né? Agradecendo o João do canal Movemaker, te agradecendo o pastor Rodrigo Dias, né? Que Deus abençoe o pastor Leonardo Pires e também o Tiago, né? O Tiago do canal Servos também, que foi bênção de Deus, nos ajudou muito também. Obrigado, pastor Giovanni. O senhor foi um divisor de águas e tem sido, né? Em nosso ministério aí para somar e para ajudar, viu? Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Olha lá o Cris, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Um beijo, viu? Pai te ama. Só bênção de Deus, só vitória. Deus não permite em nossas vidas, Deus não permite uma dificuldade, uma batalha que seja maior do que a nossa capacidade. Deus não permite. Nesses 30 dias que o canal ficou fora do ar, né? Que o canal ficou fora do ar, eu estava em Israel, né? Orando no Monte Sião, que é um dos lugares que sempre Deus respondeu as orações. E orando no Monte Sião, o Senhor falou dentro de mim que o canal iria voltar. E que tudo o que aconteceu foi uma permissão dele
Porque Ele sabe quem permitir as provas e as dificuldades. Deus sabe. O Senhor sabe da capacidade, entende, que eu tenho, da capacidade que você tem, da capacidade de cada um de nós. E dentro da nossa capacidade, Ele permite as provas, Ele permite os testes. Diante de tudo isso que aconteceu, uma coisa eu tenho a dizer, que é o que eu falava ainda com o Leandro Alves no intervalo, né, da live da manhã para esse intervalo agora, próximo ao horário do meio-dia aqui no Brasil, né, que ele ainda comentava, Deus, ele trabalha da seguinte forma: todas as coisas que ele permite, que ele faz, é para o bem daqueles que o amam. Tudo que Deus permite acontecer em nossas vidas é para o nosso próprio bem na presença dele. Até as dificuldades, os levantes, tudo que Deus permite acontecer em nossa vida é para o nosso crescimento. É para nós amadurecermos na sua presença, é para nós termos uma experiência com ele, é para nós sermos fortalecidos na presença dele. Quem sabe você está enfrentando agora um momento de dificuldade na sua família, mas esse momento de dificuldade é para a contribuição da sua própria pessoa na presença de Deus. O único que será beneficiado é você mesmo e todos aqueles que te rodeiam. Você que está me acompanhando, pastor, estou enfrentando uma dificuldade financeira. Quem sabe Deus está permitindo essa dificuldade financeira para te amadurecer nessa área, no tocante à administração do dinheiro que vem nas tuas mãos. Às vezes nós somos, um exemplo, às vezes nós não temos administração nenhuma no dinheiro que vem em nossas mãos. Então Deus permite, por mês, chegar em nossas mãos 10, 15 mil, um exemplo, 10, 15 mil, 20 mil, e nós não sabemos administrar. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e dá uma fechada na torneira, permitindo com que dificuldades venham a acontecer, não porque Deus é o autor da dificuldade, mas Ele permite a dificuldade vir diante da nossa própria má administração, e ali naquele momento de dificuldade nós nos apegamos a Ele, buscamos a Ele, imploramos e clamamos a Ele, e aí Ele vem e diz, eu estou permitindo, porque eu estou te ensinando a você administrar. Porque se você não administrar o pouco, nunca eu vou conseguir colocar você no muito. Se você não conseguir ser fiel no pouco, eu não vou conseguir te colocar no muito. E assim Deus vai permitindo os testes, as provas e as dificuldades virem sobre nossa vida, porque Deus é o maior interessado em nos ensinar. Às vezes, acontecem situações dentro da nossa casa, escute isso, é voz de Deus para a sua vida. Às vezes, acontecem situações dentro da nossa casa, que Deus permite isso acontecer dentro da nossa casa, no seio da nossa família, porque antes de acontecer lá fora, aonde ninguém vai ter misericórdia de você, Deus permite acontecer situações dentro de casa, para nos ensinar. Aliás, tudo que acontece fora de quatro paredes da nossa casa, primeiro, Deus tentou nos ensinar dentro da nossa casa. É isso mesmo. Sabe aquela provocação que você está enfrentando, quem sabe, no seu trabalho, de alguém te provocar, de alguém se levantar contra você no seu trabalho? Deus permite, antes disso acontecer lá no seu trabalho, isso acontecer dentro de casa, no seu casamento. A sua esposa para com você, você para com o seu marido, sabe? O seu filho e vice-versa. Antes de acontecer qualquer situação, Deus ele nos prepara. Então, entenda que todas as coisas que estão acontecendo contigo é para o teu próprio crescimento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão vivendo segundo o propósito de Deus. Por isso é que nós temos que nos agarrar nessa palavra, que Deus jamais permitirá uma tentação, uma prova, uma dificuldade que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Jamais, jamais Deus vai permitir uma dificuldade na sua vida que seja maior do que o que você possa suportar. Escute, quando Deus quer me ensinar algo que vai acontecer lá fora, quando Deus quer me ensinar, para mim, Claudinei, pastora Claudinei, quando Deus quer me ensinar algo que vai acontecer lá fora, no meio da sociedade, lá fora, primeiro, ele permite acontecer alguma circunstância dentro da minha casa, que envolve a minha esposa, que envolve os meus filhos, e aí cabe a mim, compete a mim, ter a sensibilidade para aprender
aqui dentro de casa, para que quando eu sair porta fora e enfrentar a peleja lá fora, aonde não há misericórdia, aonde não há bondade, aonde não há, você está entendendo, uma segunda chance, porque a humanidade vive isso, então eu possa já estar preparado para enfrentar tudo e todos lá fora. Então, tudo que acontece em nossa vida, todas as provas, todos os testes, principalmente o que acontece dentro da nossa casa, é Deus nos preparando para enfrentarmos a batalha lá fora. Tudo que acontece dentro da sua casa, tudo, até um copo que cai no chão e quebra. É isso mesmo, até um copo que cai no chão e quebra. Você está entendendo? Até vamos dizer assim, um ajuntado de ciscos e de sujeira que está ali no cantinho, atrás da porta, que já tem 2, 3 dias que isso não é recolhido, que a esposa não recolheu, você como marido não recolheu. Você como esposa não recolheu, nem teu marido recolheu, e filho ninguém recolheu. E continua lá, está lá. Tudo isso Deus está permitindo para você olhar e ver e aprender. E entender que tem uma lição por detrás daquilo ali. Porque quando você sair da porta para fora, quando você sair porta fora, virão outros entulhos, virão outras dificuldades, virão outros atrapalhos. E aí, meu amigo, se você não aprendeu dentro de casa, lá fora, ninguém vai ter paciência para te ensinar. E o mundo não quer te ensinar. O mundo quer ver eu e você afundado. Então, nós precisamos aprender que tudo que nos cerca e que nos rodeia, principalmente dentro de casa, é Deus permitindo para nos ensinar. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Deus jamais permitirá uma tentação que venha sobre nós que não seja humana, mas maior é Ele para nos dar o escape e o livramento diante de tudo isso. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, escute isso, tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é Deus nos ensinando. É Deus nos preparando para algo maior. É Deus nos preparando para algo gigantesco. E eu te digo algo, antes de isso acontecer, escuta o que eu estou dizendo para você. Antes de isso acontecer, eu já vou te falar aqui. E vai ficar gravado o que eu vou te dizer aqui agora. Antes de acontecer, eu já vou te dizer. Esse canal MME, Ministério Milagres Extraordinários, está debaixo de uma palavra profética. Tem uma palavra profética sobre esse canal, de que ele vai crescer muito, de que ele vai atingir os 4 cantos do planeta Terra, de que povos, nações serão evangelizadas através da pregação desta palavra. Nós estamos debaixo dessa palavra profética. E agora, pastor, para essa palavra profética se materializar, primeiro veio o teste, primeiro veio a prova, primeiro veio a dificuldade, primeiro veio, sabe, o bloqueio, o impedimento, e o próprio Deus permitiu até mesmo para testar aonde está a nossa convicção, aonde está a nossa certeza, aonde está a nossa esperança? Se a nossa esperança está simplesmente no que é visível ou se nós estamos crendo além daquilo que os olhos possam enxergar, além daquilo que os olhos podem ver. Anote esse dia de hoje, marque essa data. Por quê? Porque essa data é o início de um grande crescimento, porque para Deus fazer um grande crescimento acontecer, teve que acontecer todo esse episódio do canal ter sido sequestrado, né? Do canal ter sido roubado, ter sido invadido. Depois disso, o canal foi tirado do ar. E aí, esses 30 dias de agonia, de dificuldades e de muita oração, você orando, você pedindo a Deus para Deus trazer de volta, nós orando, muitas pessoas nos ajudando. Hoje o canal está de volta. E hoje o canal está de volta e nós estamos mais maduros do que há 30 dias atrás. Coisas que eu fazia e que eu falava aqui há 30 dias atrás, agora eu já não faço e já não falo mais. Por quê? Porque eu sei que pode, né, bater de frente contra a política, né, da plataforma e nós perdermos o canal por minha culpa, né? Embora não foi por minha culpa, mas Deus permitiu para nos ensinar. Você consegue compreender? Caminhos e meios de crescimento que nós não sabíamos, agora nós estamos sabendo.
maneira de nos proteger para não sermos novamente hackeados, eu não sabia. Agora eu sei. Então, o que é isso, pastor? Deus permite as provas e as dificuldades vir para nos ensinar. Por exemplo, tem detalhezinhos, né? Tem chaves, tem códigos, tem senhas que precisam ter, diante de um canal que está crescendo, precisam ter, que eu não sabia. Ninguém havia me instruído sobre isso. E eu não sabia. Hoje eu sei. Então, às vezes, Deus permite as dificuldades virem na nossa vida para nos ensinar algo que nós não sabemos. Para abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos coisas que nós nunca enxergamos. Você está entendendo? Às vezes Deus permite na sua vida uma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade no seu casamento. Um exemplo, uma dificuldade no seu casamento. Você é uma pessoa que sempre, todo final de semana, você gosta de sair, de passear, de ir na casa de um familiar, de ir até um parque brincar com os filhos, e de repente, esse sair, né, esse ir, esse vir, vem um desconforto, surge uma conversa, surge um mal-estar, surge algo estranho, que isso dá uma balada no seu casamento, e aí você se recompõe e fala consigo mesmo. Sabe de uma coisa? Parei de ir na casa de fulano, parei de ir na casa de Beltrano e não vou ficar saindo mais. Os finais de semana que eu tiver oportunidade, vou ficar dentro da minha casa com a minha família, porque eu ganho muito mais do que ficar passeando. Um exemplo. Nisso daí, o que Deus permitiu para você aprender que estar no seio da família é melhor do que estar em qualquer outro lugar? Deus permitiu sair uma conversa ali, sair uma dificuldade aqui ou algo semelhante para nos ensinar. Então, o homem e a mulher que está na presença de Deus, até as dificuldades que vêm contra a vida dele e contra a vida dela, servem para o seu crescimento. O homem e a mulher que está na presença de Deus, até os levantes do maligno, serve como uma aula para ele e para ela aprender alguma coisa na presença de Deus. Quantas coisas que você aprendeu no seu casamento em meio às dificuldades? Quantas coisas que você aprendeu a respeito de administrar o seu dinheiro nas dificuldades? Quantas coisas que você aprendeu no tocante à língua, a se calar, a parar de falar, depois que você falou alguma bobagem? Nós só aprendemos a nos calar depois que nós tomamos na cabeça falando alguma bobagem. Você está conseguindo entender? Enquanto nós não aprendemos com o nosso próprio tomando na cabeça, falando alguma bobagem, a gente continua achando que tudo é normal, que tudo é tranquilo. Quando nós soltamos uma palavra e de repente aquela palavra nos compromete, aí a gente aprende. Não, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou ficar no meu canto calado. E aí nós começamos a viver uma nova dimensão na presença de Deus. Você entende? Às vezes nós somos uma pessoa que estendemos muitas mãos, queremos ajudar tudo e todos e esquecemos de ajudar nós mesmos. Aí dali a pouco a gente toma uma lapada na vida, né? Toma uma lapada na vida e se aprende. Não, mas peraí, eu estou ajudando quem não merece. Eu estou estendendo a mão para pessoas que na realidade lá na frente não vai me somar em nada na minha vida e nem no reino de Deus. Então, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, tudo que Deus permite acontecer em nossa vida é para nos ensinar. É para nos ensinar. A vida é uma escola. Por isso que o apóstolo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 10, né, como nós lemos aqui, que tudo, né, que Deus jamais permitirá vir sobre nós uma dificuldade, uma tentação, uma provação que não seja humana, ou seja, que fuja da nossa capacidade. Pelo contrário, tudo que vem é permissão de Deus para nos ensinar. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. E eu vou te dizer algo aqui, e você pode anotar isso que eu estou te falando. Você pode escrever o que eu estou te dizendo, que isso daqui é tão real quanto o ar que nós respiramos. Isso aqui é tão real como eu estou olhando para você nesse momento e você está olhando para mim. Isso é tão real que eu vou te falar. O que, pastor? Deus, ele vai te abençoar de uma forma grande. Deus vai te abençoar de uma forma assustadora. Deus vai te honrar de uma forma gigantesca como jamais você imaginou. Deus vai fazer isso, mas antes dele fazer isso, ele vai te ensinar a ser forte.
Antes dele fazer isso, ele vai te ensinar a ser um homem firme, a ser uma mulher firme. Deus não vai te entregar as grandezas dele, você cambaleando na fé. Deus não vai te entregar a grandeza dele, você verde, sem nenhuma experiência espiritual. Não, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar nessa terra. Isso aqui não é palavra de autoajuda. Isso está na Bíblia Sagrada, o Senhor prometeu isso. O que eu estou te falando, eu estou apenas reverbando o que está na Bíblia. Deus vai te honrar, Deus vai manifestar salvação na tua família, Deus vai entrar com saúde na sua vida, o Senhor vai trabalhar na tua vida espiritual, entregando dons, entregando valores espirituais que os homens não podem entregar e muito menos roubar de você. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus vai te ensinar a ser forte. Deus vai te ensinar a ser um homem resistente, a ser uma mulher resistente. Deus vai fazer tudo isso na sua vida, mas antes disso acontecer, Deus vai te ensinar a caminhar com passos firmes na presença dele. Você já parou para pensar que tudo que está acontecendo na sua vida é Deus te preparando para algo grande? Você já parou para avaliar que dos últimos tempos para cá, as dificuldades, as provas, os testes, as batalhas que você está enfrentando são diferentes de outros tempos? O que é isso, pastor? É Deus te preparando. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, mas antes de tudo acontecer, Ele vai te ensinar a ser forte. Ele vai te ensinar a ser resistente. Ele vai te ensinar a suportar aquilo que, quem sabe, hoje é algo insuportável para você. O Senhor, antes de te colocar no lugar de destaque, primeiro, Ele vai te ensinar a suportar muitas coisas que hoje é insuportável para você. E quer que eu te cite pelo menos 3 coisas que é insuportável para muitos que estão aqui? 3 coisas que são insuportáveis para muita gente que estão aqui. E Deus vai te ensinar em cima disso. O que, pastor? 3 coisas que é insuportável para muita gente que está aqui. O que? Primeiro, anote isso daqui. Se você puder, eu vou até escrever aqui para ficar marcado. O Senhor está dando aqui agora e eu vou passar. 3 coisas que são insuportáveis para muita gente que está aqui nos assistindo nesse momento. 3 coisas. Anote se você puder. 3. O que, pastor? Marca a primeira aí. Marca a primeira. Sabe qual é a primeira coisa que é insuportável para muita gente que está aqui? Sabe o que é? Provocações. Tem gente aqui que não suporta a provocação. Tem gente aqui que não suporta ser confrontado e afrontado. Você suporta tudo, você suporta a dificuldade aqui, a dificuldade ali, mas se alguém te confrontou, se alguém te provocar, pronto, aí você perde o equilíbrio, aí você perde o controle. Deus está te ensinando a você suportar as provocações. É por isso que muitas das vezes Ele permite pessoas, até do teu convívio, te provocar. Até dentro de casa, você ser provocado. Deus está te fortalecendo e te preparando para você suportar as provocações. Você imagina, escuta o que eu vou te falar, você imagina se Davi fosse um rapaz despreparado no tocante à provocação? Você já pensou? Golias começou a provocar. O que tu pensa que é? Tu pensa que eu sou algum cachorro que tu vem contra mim com pedras e provocando? Não tem homem em Israel para me enfrentar. Você já pensou? Já pensou se Davi perde o equilíbrio? Se Davi perde as estribeiras? Você já pensou aonde Davi ia parar? Aonde Davi... Mas ele estava pronto, preparado para as provocações, preparado para enfrentar, sabe, as afrontas, os desaforos. Meu amigo, escuta o que eu vou te falar. Você quer chegar nos lugares altos? Você almeja os lugares altos? Se prepare, se programe e busque de Deus o fortalecimento para você suportar os desaforos. Ninguém que está no lugar alto chegou lá por chegar. Antes dos lugares altos vem os desaforos. Antes dos lugares altos vem as provocações.
Antes dos lugares altos vem as afrontas. E nós precisamos estar prontos para tudo isso. Deus está nos preparando para isso. Pastor, eu tenho orado tanto a Deus pedindo a minha bênção e a bênção está demorando demais. Não é que a bênção está demorando, é que Deus está nos preparando. Deus não vai entregar algo em nossas mãos sem nós estarmos antes preparados. E uma das coisas que nós temos que estar pronto e preparado é para as provocações, é para as afrontas. Sabe? É para as afrontas. Se você não suporta ser provocado, se você não suporta ser afrontado e afrontada, como que Deus vai te colocar no lugar alto? Se os lugares altos, o que mais acontece é isso. Como que Deus vai entregar coisas tremendas na sua vida? Se as coisas tremendas, quando chegam na vida de uma pessoa, o que mais acontece é a pessoa ser provocada e provocada. Como que Deus vai te dar um marido ideal, te dá uma esposa ideal, se você não suporta provocações? Como que Deus vai fazer você crescer na vida financeira, se você não suporta provocações? Como que Deus vai fazer você crescer espiritualmente e ser um homem cheio de autoridade, uma mulher cheia de autoridade, se qualquer provocação você se desequilibra? Não tem como. Então, para Deus nos entregar coisas grandes, uma das primeiras coisas que Ele trabalha é em cima dessa área, nos fortalecendo para nós suportarmos as provocações, para nós suportarmos as afrontas, para nós suportarmos os levantes. Ah, pastor, mas estão falando de mim. Meu amigo, quem está falando está fora. Quem está falando não tem nada a ver com você que está dentro dessa carcaça. Então, quem está falando, problema é deles, não é problema seu. Suporte a provocação e continue. Continue. O Senhor estará te honrando na face dessa terra. Suporte. Resista à provocação. E você vai ver que o Senhor fará coisas grandes na sua vida. Deus vai te honrar na terra. Mas antes disso, Ele vai te preparar e fazer de você forte nesta área das provocações. Sabe outra área que Deus quer nos fazer forte? Que Deus quer nos fazer forte antes de nos colocar nos lugares altos? Sabe? Que área que é? Que Deus quer nos fazer forte antes de nos colocar nos lugares altos? Anota aí. Anote aí. O que, pastor? Antes de Deus nos colocar nos lugares altos, Deus quer fazer de nós homens e mulheres humildes. É isso mesmo, humildes. Enquanto Deus não vê em nós a humildade, Ele não vai nos colocar nos lugares altos. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher que não tem humildade, quando chega nos lugares altos, além de humilhar o seu semelhante, ainda rouba a glória que é para Deus, a pessoa rouba para si. Se Deus colocar um homem e uma mulher despreparado no lugar alto, se Deus fazer um homem e uma mulher receber tudo aquilo que ele e ela está pedindo, sem primeiro vestir e revestir essa pessoa de humildade, quando essa pessoa chega lá, além dela humilhar todo mundo, além dela se achar acima dos demais, ela vai roubar o louvor que é para Deus, a pessoa vai roubar para si. Além dela tentar roubar a glória que é para Deus para si, ela ainda vai humilhar o seu próximo, que é feita a imagem e semelhança de Deus. Meu amigo, você quer vencer, você quer triunfar? Peça primeiro, antes de você pedir para Deus a bênção, peça para Deus humildade para receber essa bênção. Porque quando nós recebemos uma bênção de Deus sem humildade, essa bênção se transforma em maldição na nossa vida. E Deus está nos ensinando, é por isso que Ele permite as dificuldades, é por isso que Ele permite muitas provas, muitas coisas acontecerem na nossa vida para fazer de nós humilde, para fazermos de nós humildes. Porque você pode ter certeza do que eu vou te falar. Quanto mais humilde o homem e a mulher está vivendo em humildade, mais espaço para as bênçãos de Deus tem na vida dessa pessoa. Quanto mais a pessoa está vivendo em orgulho, quanto mais a pessoa está vivendo em soberba, mais chances de ser envergonhado essa pessoa tem, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus faz favor aos humildes. Então, Deus está nos ensinando
As dificuldades, as pancadas da vida vêm para fazer de nós homens e mulheres humildes. A humildade, é isso mesmo. Eu vou falar o terceiro, mas antes de eu falar o terceiro, deixa eu te fazer um pedido. Humildemente eu te peço, deixa o seu like para cima. Vamos romper esse algoritmo, tá baixa a nossa audiência. É um dos principais meios, o like e o compartilhamento. Então, deixa o seu like para que possamos alcançar mais pessoas agora. Isso mesmo. Se você deixar o seu like, você vai ver a audiência subindo. Você vai ver que a audiência vai começar a subir. Por quê? Pelo seu like, o YouTube começa a entender que o conteúdo é bom e aí vai passando para frente. Tá bom? É isso mesmo. O orgulho é a sala de espera da destruição. Exatamente. O orgulho é o fim de todo ser humano. O orgulho é a derrota total dos seres humanos. Então, Deus, antes de entregar algo grande em nossas vidas, primeiro, ele nos testa para nos fortalecer na área da provocação, na área, sabe, dos levantes, da provocação. O que mais, pastor? Deus, antes de entregar algo grande em nossa vida, ele trabalha quebrando o nosso orgulho e colocando dentro de nós a humildade. E terceiro, o que Deus trabalha primeiro, antes de entregar as coisas grandes em nossa vida? O que precisa acontecer antes disso ser manifesto, antes dessa grandeza ser manifesta? O que Deus permite acontecer em nossa vida? Escute isso daqui. Isso daqui é muito importante. Muito importante. Você pode ter certeza que eu vou te falar. Eu não vim com isso aqui programado. Eu estou escrevendo aqui porque Deus está dando agora, então eu estou te escrevendo, porque depois eu vou preparar outro esqueleto, outro esboço de mensagem em cima disso que Deus está dando. Mas terceiro, antes de Deus nos colocar nos lugares altos, primeiro ele vai trabalhar em cima do nosso desapego. Não entendi, pastor, vou repetir. Antes de Deus nos colocar nos lugares altos, primeiro ele vai trabalhar em cima dos nossos desapegos. Se nós não desapegarmos, não tem como Deus nos abençoar. Apegado a coisas, apegado a lugares, apegado a pessoas, nós não saímos do lugar. O problema dos seres humanos é esses três apegos: apegado a coisas, apegado a lugares, apegado a pessoas. Esses três apegos, se eu e você, se nós não tomar cuidado a respeito dos nossos apegos, nós não sairemos do lugar. E Deus trabalha em cima disso. Você lembra de Abraão? A primeira coisa que Deus trabalhou em cima de Abraão foi o quê? O apego. Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, lugar, do meio da tua parentela, pessoas, da casa de teus pais, no meio de coisas, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abraão, sem nenhum apego, deixou tudo, pegou sua mulher, seus poucos empregados, as suas criações, o seu sobrinho Ló, e se foi. Andou quase 2.500 quilômetros até chegar no deserto de Beersheba. Chegando no deserto de Beersheba, Deus disse: é aqui que você vai se instalar. Abraão poderia olhar para Deus e dizer: mas como assim, Senhor? Não estou entendendo. O Senhor me tira do meio da minha família, me tira da casa da minha parentela, do meio dos meus pais, para me mandar para o deserto e dizer que é aqui que eu vou crescer? Que conversa é essa? Mas não. Abraão, ele foi humilde à altura de entender: é Deus que está mandando eu me instalar aqui nesse deserto, é Ele que vai suprir tudo e vai fazer desse deserto um manancial de águas vivas, vai fazer desse deserto uma cidade edificada onde eu vou prosperar. É isso, e foi isso que aconteceu. Se nós queremos crescer, se nós almejamos coisas grandes, nós precisamos viver uma vida de desapego. É o nosso apego que nos atrapalha. É o nosso apego que nos trava. É o nosso apego que nos segura. Enquanto eu estou apegado a essa caneta, olha para cá, eu estou apegado a essa caneta, não sobra espaço na minha mão para mim pegar nada. Para mim pegar outra coisa, eu tenho que desapegar dessa caneta. Agora eu consegui pegar a caneca.
Se eu quero pegar algo maior do que essa caneta, que é, por exemplo, esse caderno, então eu desapeguei da caneta e sobrou mão, uma para a caneca e outra para o caderno. Mas enquanto eu estou apegado e grudado com as duas mãos aqui nessa caneta, não sobra oportunidade de eu me apegar em mais nada e de eu crescer em absolutamente mais nada. E assim é a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm tudo para crescer na vida. Tem pessoas que têm tudo para arrebentar na vida, mas não vai para frente porque eles são apegados. São apegados. Apegados ao ponto que não conseguem enxergar que Deus tem algo maior para ele e para ela lá na frente. Olha só, você deixou o like, você está vendo como que a live está subindo? Vamos lá, deixa o like aí, você que ainda não deixou, e você vai ver. Nós vamos passar de 300 pessoas agora, vamos lá. É isso mesmo, não é por questão de popularidade, é porque o evangelho está sendo pregado e a palavra de Deus tem que ir mais longe. E o like é o meio de nós alcançarmos mais vidas. Se você ainda não deixou, deixa o seu like para cima, que nós vamos romper esse algoritmo agora e você vai ver, vamos passar de 300 pessoas. É o nosso apego que nos atrapalha. É o nosso apego que nos segura. Você já percebeu que tem gente, por exemplo, que lá na casa dele, na casa dela, tem uma cadeira velha, né? Um exemplo, uma cadeira velha. Essa cadeira velha, ela está ocupando um espaço da sala que seria um lugar de colocar um sofá muito bonito. Mas enquanto a pessoa não tira essa cadeira velha que está com a perna quebrada e joga esse trem fora, o sofá novo não terá oportunidade de chegar na casa dele e na casa dela. Enquanto nós estamos apegados a muitas coisas, né? A muitas coisas, a lugares e a pessoas, nós não conseguimos enxergar a grandeza que Deus tem para a nossa vida. Você sabia? Eu vou te falar uma coisa aqui, que isso daqui, quem sabe, pode até abalar algumas pessoas que vão me ouvir aqui agora, mas eu preciso te falar isso. Você sabia que tem gente aqui nos assistindo nesse momento, nesse instante, que Deus preparou para você amizades boas, amizades produtivas, amizades, sabe, frutíferas, amizades que vão somar na sua vida de uma forma extraordinária. Mas tem uma pessoa ou duas lá que você está apegado a essa pessoa no sentido de amizade, que essas duas pessoas é o bloqueio para impedir as boas e novas amizades de se aproximar de você. As boas e novas amizades de se achegar até os seus filhos. Quem sabe teu filho, tua filha, tem um amiguinho, uma amiguinha lá que ele e ela tá lá pegado. Você já deu conselho várias vezes, larga esse menino de lado, larga essa menina de lado, isso aí não soma na tua vida. Isso daí só te dá conselho ruim. Mas teu filho e tua filha, quem sabe, insiste com aquela amizade. Insiste com aquilo. E aí chega um ponto que essa amizade só vai intoxicando e fazendo mal. De repente, seu filho e sua filha abrem a mente e vê que aquela amizade não soma na vida dele e na vida dela e abre mão daquilo. De repente, começa a se aproximar pessoas boas, amigos estudiosos, amigos que trabalham e que vão influenciar ele a trabalhar em outros lugares, amigos que, quem sabe, praticam esporte, que vão ajudar ele e ela a desenvolver na área do esporte. O que é isso, pastor? Enquanto nós não desapegamos de certas coisas, as coisas boas não podem acontecer em nossa vida. Olha o que a Carmen Maia está dizendo aí, ó. Aconteceu com minha filha. É isso mesmo. É isso, não só com a filha dela, com muita gente que está aqui. Com muita gente que está aqui. Que sabe na experiência com o filho, com a filha ou com você mesmo. Então, nós precisamos entender que o desapego é uma das armas poderosas para que Deus trabalhe em nossa vida antes de nos entregar algo grande. Antes de nos entregar algo poderoso sobre nossas vidas. Antes de se materializar aquilo que nós tanto pedimos para o Altíssimo Deus. Então você que está me acompanhando, guarde isso que eu estou dizendo. Deus vai te exaltar na terra. Você pode se preparar. Ninguém te segura. Ninguém. A promessa de Deus é maior do que tudo. Morrem os profetas, mas a promessa fica de pé. E quem fez a promessa na tua vida foi Deus. Deus não mente, Ele não falha. Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. Coisas grandes irão acontecer na tua vida. É indiscutível isso.
É indiscutível. Coisas grandes irão acontecer na sua vida. Mas antes de acontecer, primeiro, Deus vai te ensinar a ser forte. Forte em quê? Forte nessas 3 áreas da sua vida. Forte diante das provocações, forte diante daquilo que te leva que o diabo leva você a ser tentado, a ser orgulhoso e orgulhosa e não ter humildade, forte diante dos desapegos. Enquanto nós não aprendermos essas 3 coisas, Deus não fará algo grande na nossa vida. Creia no que eu estou te dizendo. Creia nisso. Tome posse e vamos para cima em o nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Deus está te ensinando a ser forte. Por isso que não vem sobre você nenhuma tentação que não seja humana, ou seja, que fuja da tua capacidade. Pelo contrário, Deus já te capacitou para você suportar todos os levantes. É isso mesmo. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Eu vou concluir com vocês, agradecendo a Deus pela sua vida. Não saia daqui. Eu vou orar para você agora, tá? Não saia. Vou orar para você. Pedir a Deus que te abençoe. Pedir a Deus que te fortaleça. Pedir a Deus que abra o nosso entendimento para nós compreendermos que todas as provocações, que tudo que sobrevém contra nós é Deus permitindo para nos ensinar. Que todas as dificuldades que nós estamos enfrentando é Deus trabalhando para fazer de nós homens e mulheres humildes e que, acima de tudo, o Senhor está trabalhando, nos ensinando a vivermos uma vida desapegada. Quanto mais desapegado você é, mais feliz você vive. Quanto mais desapegado você é, mais alegre você é. Quanto mais apegado, mais triste. Quanto mais apegado, mais preocupado. Quanto mais apegado, mais medroso o ser humano vive. Então, eu vou orar para você, para Deus te honrar e que essas palavras venham se materializar em nossas vidas, em nome de Jesus. Abra a sua mão, abra a sua mão. Está chegando a hora, já vai acontecer. Vai acontecer o quê, pastor? Vai acontecer a materialização dos nossos sonhos, vai acontecer o grande jejum que começa e coisas grandes e tremendas irão se materializar na nossa vida nesse mês. Abra a sua mão, abra a sua mão. Altíssimo Deus, na tua presença eu levanto as minhas mãos e apresento a vida de todos aqueles que estão orando comigo aqui agora. Pessoas que estão em casa, no trabalho, no veículo, pessoas que estão no trânsito, pessoas que estão nos acompanhando nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, pessoas que estão nos acompanhando nos 5 continentes da Terra. Que o Senhor, meu Pai, venha honrar e abençoar a todos. Em o nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal, toda inveja, toda maldição, e que nós possamos aprender a cada dia com o Senhor, aprender a cada dia com o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, seja todos abençoados e protegidos por Deus, e que a promessa do Senhor na tua vida venha se materializar, para a glória do nome do Senhor Jesus, e todos que creem recebem, diga amém, e graças a Deus, aleluia, graças a Deus, Baruch Hashem, graças a Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Peço para você que não deixou o seu like, deixe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Que o Senhor te proteja e te guarde. Beijo da sua alma e desde já, obrigado pela sua contribuição no projeto da Janela 1040. Um abraço a todos.